boa tarde. Hoje é 6 de setembro de 2023, quarta-feira, e o Grupo de Conjuntura está novamente reunido para discutir um tema que tratamos a semana passada. Tá? Na sexta-feira passada foi divulgado, não, as contas nacionais e o PIB do segundo trimestre, não, as contas nacionais do segundo trimestre de 2023, e nós analisamos a surpresa que ele provocou e algumas das suas implicações ou características marcantes. Tá? Passados 5 dias daquele anúncio, tá? Refletido um pouco mais e tendo outros pontos de vista, hoje a gente gostaria, não, de retomar esse tema e apresentar novos pontos de vista, novas considerações, tá? Associadas ao que aconteceu com as contas nacionais e um pouco também os comentários que aconteceu no mercado, não, que foram comentados nesta semana, não, logo do anúncio, tá? Então, hoje o Caio Prates vai apresentar rapidamente o debate e o discurso e as suas considerações, não? Vamos escutar teus pontos de vista, Caio, por favor. Obrigado. Então, vou retomar, como o Lixa comentou, né, vou retomar o tema do podcast de sexta. Queria começar vou fazer qualificações em relação aos resultados do PIB, vendo esses resultados por um ângulo um pouco diferente do que foi explorado no podcast de sexta. E, no final da minha participação, né, eu vou falar um pouco sobre as incertezas, que ainda são bastante grandes, em relação ao desempenho da economia brasileira em 2024. É disso que eu vou tratar. No podcast de sexta, o desempenho do PIB e dos seus componentes, né, foi analisado principalmente pelo seu comportamento que se chama na margem, né? O trimestre contra o segundo trimestre, que é o dado que foi divulgado, contra o trimestre imediatamente anterior, da série que o IBGE divulga com ajuste sazonal. No podcast de hoje, eu vou explorar os resultados do PIB por uma outra métrica, que é complementar à análise na margem, obviamente, que é o desempenho do PIB e seus componentes contra igual período do ano anterior. Para ser que ela dá uma visão mais clara da trajetória dos componentes do PIB em relação ao ano anterior, que pelo ano relativo anterior. A análise na margem, trimestre contra trimestre anterior, mas seguindo a evolução na margem do PIB e seus componentes, ela é obviamente relevante para se entender o comportamento mais da economia. Mas o problema da análise, desse tipo de análise, me parece, é que, principalmente no que se refere aos componentes do PIB, se a gente for olhar as séries do IBGE com ajuste sazonal, as taxas de crescimento trimestre a trimestre, a gente vai perceber uma variedade nas taxas, nos componentes do PIB, dando frequentemente falsos positivos e falsos negativos, como no trimestre um componente vai muito bem ou muito mal e tal. Eu vou fazer uma análise que me parece que me dá uma visão mais de conjunto, o que é permitido que eu vou explorar, comparar com o igual período do ano, os dados do PIB e seus componentes, né? Nesse tipo de primeiro aspecto que eu queria destacar é que, enquanto o PIB de 2022, né, cresceu 2,9%,
nós tivemos no primeiro semestre, sempre na comparação com igual período do ano anterior, nós vimos agora no primeiro semestre fechado, ao invés de uma desaceleração, que era esperada pela maioria dos analistas, o que houve foi o contrário, uma aceleração. O crescimento foi de 3,7 nesse primeiro semestre, contra igual ao semestre do ano passado, versus 2,9 no ano como um todo de 2022. Além disso, houve uma mudança relevante na composição do crescimento, quando a gente olha por essa métrica que eu estou analisando. Enquanto em 2022 o crescimento foi liderado, de um lado, pelo consumo das famílias, que cresceu 4,3%, e do lado da oferta pelos serviços, que cresceram 4,2%, por 2,9%. Quando a gente olha para o crescimento no a gente percebe que houve uma desaceleração bem relevante do consumo das famílias e dos serviços. O consumo das famílias caiu para 3,2% e serviços para 2,6%. Então, o crescimento acima de 4%, como eu falei, no ano passado. Esses crescimentos ficaram abaixo dos 3,7% que cresceu o PIB. Então, houve uma mudança aí na composição do PIB a ser analisado. Ainda assim, esse consumo das famílias de serviços, com essas taxas apresentadas no primeiro semestre, a gente pode considerar um bom resultado, dadas as circunstâncias. Quer dizer, isso está ocorrendo no contexto de um aperto monetário, de condições financeiras bem apertadas, né, de monetária restritiva. Então, nesse sentido, eu diria que é um bom resultado, ainda que com claro viés de desaceleração. No que se refere especificamente ao consumo das famílias, essa resiliência no contexto de condições financeiras tão apertadas pode ser atribuída, eu diria, em primeiro lugar, à expansão, a um efeito indireto da forte fiscal que está ocorrendo nesse ano. Há uma segunda razão, a queda relevante da inflação ocorrida nesse ano, da renda real das famílias, né? E muito importante, a resiliência surpreendente, eu diria, do mercado de trabalho. Essa resiliência, ela, em parte, tem a ver também com a questão da expansão fiscal, indiretamente turbina o mercado de trabalho, ser atribuída, de algum modo, à reforma trabalhista, em certos aspectos, mas, a rigor, o comportamento do mercado de trabalho, esse comportamento tão positivo que vem ocorrendo, não me parece completamente esclarecido. Eu acho que isso é uma questão em aberto. O mercado de trabalho. Então, deixaria isso como uma interrogação, na verdade. Quando a gente olha o PIB pela ótica da demanda, além da desaceleração que eu já me referi das famílias, a gente teve também uma piora adicional da formação bruta de capital fixo, o investimento, né? O desempenho do investimento já foi muito ruim no ano passado, crescimento muito modesto, e agora, nesse primeiro semestre, entrou no terreno negativo. Teve uma queda de quase 1% no primeiro semestre contra o primeiro semestre do ano passado. O que, diga-se de passagem, comentando lateralmente, é uma coisa ruim para o crescimento potencial do país, para o crescimento nos próximos anos possível, né, da economia. Então, esse é um ponto a destacar. Agora, de qualquer maneira, como o consumo das famílias e formação bruta de capital fixo são os principais componentes da demanda doméstica e são componentes sensíveis à política monetária, é razoável, né, atribuir essa desaceleração do consumo e a piora adicional do investimento à política monetária restritiva que está sendo praticada.
No caso do consumo das famílias, há ainda uma desaceleração relativamente lenta, em boa medida porque, como eu falei, a política fiscal está jogando na direção contrária. Isso é um ponto chave para amortecer a desaceleração induzida pela política monetária. Pelo lado da oferta, pela lógica da oferta, olhando para a lógica da oferta, o grande destaque, sem dúvida, é o crescimento no primeiro semestre, né, de 17,9% da agropecuária. Um número impressionante, vindo de uma queda no ano passado, de 7%. A agropecuária caiu 7% no ano passado. Já na indústria, o desempenho é semelhante no primeiro semestre, a taxa de crescimento no primeiro semestre e em 2022. Crescimento muito modesto. Mas um ponto a destacar aí é que houve uma mudança na composição e comportamento da indústria, dos componentes da indústria. A gente teve, embora a indústria como um todo tenha uma taxa parecida nessa comparação, quanto cresceu nesse primeiro semestre, quanto cresceu ano passado, se a gente for olhar pelos componentes, a gente via que a indústria extrativa, basicamente produção de petróleo e minério de ferro, teve um crescimento superior a 8% no primeiro semestre, também vindo de uma pequena queda no ano passado. Então, e todos os demais componentes da indústria, dentro do conceito da indústria, do conceito PIB, pioraram seu desempenho nesse primeiro semestre. A única que melhorou, mas melhorou muito, foi a indústria extrativa. Então, esse é um ponto a destacar. Só para destacar nos outros demais setores, a indústria de transformação, que poderia chamar assim o coração da indústria, né, já vinha no terreno negativo ano passado, teve uma pequena queda, e essa queda foi nesse primeiro semestre. Então, se a gente olhar para a produção de bens, né, que é o agro, a pecuária e a indústria, a gente vê que o que está indo bem são os setores produtores de commodities, é isso que está indo bem. A agropecuária e a indústria extrativa, é isso, o resto está indo mal, o resto, no caso, o resto da indústria. Então, basicamente, é isso que está segurando, pela lógica da oferta, os setores produtores de commodities. Então, esse é um ponto. E isso tem muito a ver com o fato de que os preços de commodities dispararam de 2020 até meados de 2022. Depois tiveram uma queda, mas uma queda leve em relação ao período, ainda estão no nível muitíssimo superior ao que era o preço dos commodities, ainda estão pegando, por exemplo, o índice CRB, ainda estão no nível muito, muito superior ao que era pré-pandemia. Caíram em relação ao pico que foi em meados de 2022. Então, esses setores de produtores de commodities estão se beneficiando desse contexto de preços muito altos. E eles é que estão segurando o PIB pela lógica da oferta. E isso ele está indo relativamente bem, como eu falo, 2,6%, muito, de certo modo, em boa partida do consumo das famílias, o principal determinante do consumo das famílias. E tem outra parte que ligada ao desempenho da agropecuária, principalmente transporte de carga, que é um dos destaques dentro do setor serviços. Então, esse setor serviços está indo relativamente bem. E na parte de produção de bens, só o que está indo bem é o que produz a produção de commodities. Bem, PIB, ótica da demanda, o que chama bastante atenção é essa compatibilidade estranha, desaceleração da demanda doméstica, consumo e investimento, que é bem significativo do ano passado para o primeiro semestre desse ano, e o fato de que o PIB acelerou, o crescimento do PIB acelerou nessa mesma comparação. Então, isso é um ponto assim, para abrir
a contribuição para o crescimento nesses dois períodos, primeiro semestre do ano passado como um todo, dos componentes do PIB pela lógica da demanda, que é consumo das famílias, formação bruta de capital fixo, governo, e isso mais exportações líquidas, mais variação de estoques. Então, esse é o... Sendo que o consumo das famílias, mais consumo do governo, demanda doméstica final. Então, além dela, tem exportações líquidas e a variação de estoques, né? O que explica esse comportamento, de certo modo, surpreendente, onde a demanda doméstica desacelera e o PIB é exatamente o fato, é o comportamento das exportações líquidas. Foi basicamente isso que compensou. Foi mais do que compensou, quer dizer, a contribuição, se fosse doméstica, o PIB teria desacelerado do ano passado para o primeiro semestre. Ele acelerou por causa das exportações líquidas e por causa da variação do impacto do PIB da variação de estoques. As líquidas, aí, o destaque são as exportações de commodities. Então, é o efeito pelo lado da demanda daquilo que a gente viu pelo lado da oferta. O extraordinário desempenho da produção de commodities, tanto a agropecuária quanto da indústria extrativa. Do lado da demanda, isso bate nas exportações. Aí é o aumento das exportações. Em relação ao impacto do PIB nesses períodos que eu estou comparando, é o seguinte: no PIB do ano passado, crescimento de 2,9%, os estoques jogaram negativamente, quer dizer, o PIB teria crescido bem mais do que 2,9% se não fosse o fato de que parte da demanda doméstica foi atendida por redução de estoques na economia, e não por aumento do PIB. Então, isso, para você ter uma ideia da relevância disso, isso subtraiu 1,1 ponto percentual do crescimento do PIB no ano passado. Ou seja, se o impacto de estoques fosse nulo, nem prejudicando, nem contribuindo para o PIB, o crescimento do ano passado não teria sido 2,9, teria sido 4. Então, para vocês terem uma ideia da importância desse impacto. Já nesse ano, nesse primeiro semestre, o impacto foi nulo da variação de estoque sobre o PIB. Ele não afetou nem para mais nem para menos o PIB, que cresceu de acordo com o que se esperaria pela demanda doméstica final, mais exportações líquidas. Então, esse é o ponto central. Entrando na parte final, que eu quero comentar, né, que eu não sei no início, sobre o que esperar, fazer algumas considerações sobre perspectivas, eu diria que, à luz do desempenho recente do PIB, né, que eu fiz esses comentários, e em particular desses fatores específicos de sustentação do bom desempenho, que eu procurei dar destaque, né, e também do comportamento das condições financeiras, juros futuros, câmbio, bolsa, que determinam, em última análise, né, o ambiente macro em que opera a economia. À luz disso tudo, o que a gente pode esperar para 2024? Eu diria que, em primeiro lugar, que as incertezas em relação ao desempenho da economia no próximo ano ainda são muito elevadas. Me parece muito pouco provável, por exemplo, que um cenário mais otimista de alguns analistas se realize. Que cenário mais otimista é esse? Tem já alguns analistas dizendo que é possível que o crescimento no ano que vem seja igual ao desse ano, ao redor de 3%. Então, teríamos, tal como ocorreu nos últimos anos, mais uma surpresa positiva com o PIB e, de novo, muito robusto, digamos, para alguns analistas próximos desse ano,
e muito acima do que é o consenso, que é 1,3% de crescimento no ano que vem. Consenso de mercado pegando pelo relatório Focus do Banco Central. Então, eu acho que esse cenário otimista é muito verdade. A probabilidade dele é bem baixa. Mas, enfim, vamos pensar um pouco sobre essas incertezas, aí, né, entrando na parte final da minha apresentação do podcast. Vamos pensar um pouco nessa parte das incertezas sobre 2024. Me parece que um ponto de partida para ver isso, a questão diz respeito ao comportamento das chamadas condições financeiras da economia, né? Sobretudo o comportamento dos juros. As taxas mais longas, elas são sensíveis ao fiscal. E a questão fiscal me parece ser um grande em 2024. A meta do governo, como se sabe, é zerar o déficit primário no próximo ano. É uma meta muito difícil de atingir, isso é consenso entre os analistas. Se começará o estouro da meta for muito, muito grande, muito fora do que se espera, mas principalmente se em função do que estiver ocorrendo, se o arcabouço fiscal não for preservado, risco fiscal do ano que vem. Mais do que não cumprir a meta, me parece, por si só. O fiscal é porque já estão mais do que visíveis, no sentido do governo flexibilizar a meta do ano que vem, a meta de resultado primário. E por que essa preocupação toda política com a meta? É porque, pelo arcabouço fiscal aprovado, não cumprir a meta tem penalidades. Então, ela já começa no próprio ano que vem, à medida que ficando claro que o resultado primário vai se afastar da meta, forçando o governo a contingenciar despesas. E aí já começam as pressões políticas para flexibilizar a meta para que não tenha que contingenciar despesas. E outras penalidades se seguem, e mais adiante tem uma penalidade que, na verdade, só vai ser efetiva em 2026, mas vai ser anunciada em 2025, seria anunciada no caso de estouro da meta, né? Que é um crescimento muito menor do gasto público, ou seja, o crescimento do gasto sendo só 50% do aumento da arrecadação do ano anterior e não 70% como é atualmente. Então, as pressões políticas, e isso bateria, essa questão específica bateria em 2026, mas originária de um estouro da meta esse ano. Então, tudo isso que está em questão no jogo político, de pressões. Eu acho que não é certo como o governo vai se comportar, é certo que o ministro da Fazenda está lutando para isso não ocorrer, né? Mas como é que vai ser batido o martelo sobre isso? Não importa. E isso é uma questão chave, porque se houver uma mudança na meta e, portanto, uma flexibilização do arcabouço fiscal, isso vai ter consequências. Eu acho que isso teria consequências muito negativas, do ponto de vista do comportamento dos investidores, com impacto nas condições financeiras, que tenderiam a ficar mais restritivos para o crescimento econômico, se teria impacto negativo nas expectativas inflacionárias, ficaria mais difícil que a redução esperada a redução da taxa Selic ocorresse conforme hoje se espera, no ritmo que hoje se espera, tá? Que está precificado, digamos, no mercado de juros. Tudo isso afetaria muito negativamente a economia. Então, esse é um ponto importante a levar em conta.
Agora, me parece que o fator crucial que atrará negativamente para o crescimento no ano que vem será a perda do enorme impulso fiscal desse ano. A gente vai passar de um crescimento do gasto esse ano superior a 8% em termos reais, aliás, no acumulado já janeiro, julho, quanto ao período do ano passado, está em 8,7% o crescimento do gasto. O real previsto no orçamento agora, enviado para o Congresso, é de apenas 1,7% no ano que vem. Sem contar que, do lado da arrecadação, o governo embutiu no orçamento uma previsão de um aumento de 168 bilhões de reais. Vamos dizer que ela não aconteça, que a meta não seja cumprida, que é o mais provável, mas vai haver um aumento grande da arrecadação, e isso tende a... Então, a combinação de um gasto, uma expansão de gasto muitíssimo mais modesta, com um forte aumento da arrecadação, seja qual for ele, são fatores que vão reverter completamente o impulso fiscal desse ano. A questão é como que a economia vai reagir a isso, que impacto isso terá na economia? Não me parece que será pequeno. Então, essa é uma questão importante quando a gente pensa no que vem. E, finalmente, para encerrar mesmo, uma rápida referência à questão do cenário externo, né, que é sempre crucial para o desempenho da economia brasileira. Como é que vai estar se comportando a economia mundial? O cenário mais provável hoje é de continuidade de uma desaceleração moderada na esteira de uma política monetária ainda restritiva, mas há também uma preocupação específica e grande com a China, e a China importa muito para a economia brasileira, por diferentes canais, diretamente pelas exportações, né, nossas, mas indiretamente porque também afeta preços de commodities. A China tem um peso importante na determinação de preços de commodities, em particular os commodities que são tão importantes para o nosso bom desempenho esse ano da economia. Enfim, o cenário externo, seja pela sua influência sobre, aí pensando como um todo, seja sua influência sobre preços de commodities, seja sobre a influência sobre as nossas condições financeiras domésticas, a partir do grau que haja de aversão ao risco no mundo, do comportamento do dólar, etc. Tudo isso são variáveis ainda um pouco em aberto, né, ou bem em aberto, que vão ter grande influência na economia brasileira e para onde isso vai, né? Então, são essas incertezas, entre outras, que tornam muito difícil prever o desempenho da economia brasileira em 2024. Mas o que me parece é que aquele cenário de repetição de uma coisa próxima, de desempenho de crescimento próximo desse ano, é um cenário de probabilidade muito, muito baixa. Isso eu acho que a gente pode dizer. O que vai acontecer é muito incerto, mas esse cenário otimista eu quase que apostaria que não vai acontecer. Então, eu ficaria por aí, Liz. Ok, Caio. Então, digamos, resumindo um pouquinho, Caio fez uma análise sobre interpretação do que aconteceu com o PIB neste primeiro semestre de 2023, destacou o papel, não, das commodities, tanto pelo lado da oferta quanto de demanda, e também a variação de estoques, não? Que sair por aí que vieram as surpresas principais, tá? E depois, em termos das perspectivas, a gente estamos num ciclo econômico onde temos uma desaceleração do nível de atividade e ele vai se... Em princípio, as perspectivas são de isso continuar. Não, mais ou menos esses seriam teus pontos de vista, Caio. Não vi a última, deu uma trancadinha na E, última frase. em termos de perspectivas, então, a gente teria uma desaceleração do nível de atividade o ano que Não vem, sabemos de que intensidade. não A sabemos a intensidade da intensidade. aceleração, eu acho que é incerta. Eu acho muito pouco provável que haja uma reedição de um crescimento do tipo 3%. Agora, a intensidade da aceleração depende de variáveis que eu procurei elencar aqui e que são fatores de incerteza. A gente não sabe bem o desfecho. De repente, o arcabouço fiscal, o governo mantém, e isso tem um impacto muito positivo. De repente, o cenário externo é, é, pode não ser tão ruim, hoje se imagina.
E, enfim, tem várias questões em aberto que vão influenciar. Tem uma que eu não falei por falta de tempo, que é a questão do comportamento da inflação. Eu tinha preparado, mas deixei porque eu vi que ia estourar o meu tempo. Mas, enfim, tem questões em aberto que vão influenciar o ritmo dessa desaceleração, mas me parece que desaceleração é um cenário básico. Pelo menos eu trabalho na minha cabeça e isso vai acontecer. Não sei se é para 1,3, como é o consenso do mercado, um pouco superior ou até inferior, depende de muita coisa que hoje é difícil dizer, porque eu procurei. É melhor a gente olhar as premissas e ver. Eu só acho que a perda do impulso fiscal não é uma coisa trivial, porque ele foi muito importante para o crescimento desse ano, além dos preços de commodities. Eu diria que os preços de commodities são impactos, produzem commodities, na agropecuária e indústria de um lado, e o impulso são uma variável chave para o crescimento. Então, monitorar essas coisas é importante para ver como vão se comportar. Sem um impulso fiscal, eu acho que já é um impacto muito negativo, muito relevante para a economia. Resta ver como é que vão estar os preços dos commodities. No momento, aliás, eles estão até reagindo bem no último de junho para cá, mas, enfim, parece que eles não tendem a desabar. Acho que eles vão ter um comportamento razoável. Acho que esse não será o nosso maior problema. Para o crescimento, acho que os maiores riscos são de uma piora das condições financeiras por incerteza fiscal, combinada com a perda do estímulo fiscal tão vigoroso quanto a gente teve nesse ano. Eu acho que esse é um dos riscos, mais do que preços de commodities. Mera impressão. Tá bom. Ficamos hoje por aqui. A gente continuará acompanhando e analisando no futuro, não, os temas que foram colocados, tá? Nos encontramos novamente a semana que vem. Boa tarde a todos.